certeza de ter conhecimento. Negro unificado, a malícia de ter no pensamento toda a luta do passado. Boa noite. Estamos iniciando a cerimônia de lançamento do livro Primeiro Curso de Formação em Relações Étnico-Raciais e Combate ao Racismo do Movimento Negro Unificado do Ceará, Turma Preta Simoa. Saberes construídos na luta antirracista cearense. Boa noite. O formato pensado para esse lançamento foi construído da seguinte maneira. Primeiro a gente vai ter a fala da coordenadora nacional do MNU, Ieda Leal. Em seguida a gente vai passar para a fala do coordenador estadual do MNU Ceará, Kim Lopes. E aí depois nós vamos ter a fala da irmã Daniela Ferreira, da coordenação municipal, e adiante nós passaremos para a fala da ex-coordenação do GT de Formação Política e Consciência Negra, a minha esposa querida, Ana Cristina Rodrigues da Silva, e no segundo momento a gente vai ter a fala desse que vos fala também, coordenador municipal de formação política, explicando um pouco mais e apresentando mais detalhes sobre o livro. E aí a gente vai abrir para as falas daquelas que estão aqui, né, conosco, e que tem os seus capítulos de livro nesse nosso livro, né, os seus capítulos escritos nesse nosso livro. Por fim, nós vamos encerrar com a mística com o nosso irmão Jonas de Jesus. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Quero aqui dizer da nossa satisfação em poder estar neste momento lançando esse resultado do trabalho de formação da militância do Movimento Negro Unificado do Ceará. Saberes construídos na luta antirracista cearense. Parabéns! É isto mesmo, nós temos que coroar o mês de maio sempre ofertando para todo o país livros construídos na nossa resistência. Parabéns, Movimento Negro Cearense. Muito profunda as palavras da querida Ieda. Na sequência, nosso coordenador estadual, Kim Lopes. Boa noite a todos e a todas. Primeiro também aqui agradecer as palavras de conforto dos amigos, dos irmãos, nesse momento também difícil para mim, né? Semana passada teve essa separação de minha mãe nesse plano físico, mas como a companheira Ieda colocou, e também recebi essas mesmas palavras de conforto de muitos outros irmãos, se manter firme na luta com os ensinamentos que ela me deixou, né, e caminhar. Mas vamos aqui, a luta não pode parar, a vida continua, né? Primeiro, agradecer a esse coletivo de militantes do MNU que constrói o MNU aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né? Esse tipo de produção, amiga Ieda e demais colegas, ele é fruto desse engajamento e da qualidade dessa militância negra aqui do Ceará que compõe o MNU. Então eu particularmente tenho muito orgulho de militar junto com pessoas como a Ana Cristina, o Marcos, a Daniela, o Jonas, o Bernardo aqui, tantos outros companheiros, a juventude de Paulo e de Geise, né? O MNU, além dessa produção do curso, né, de relações étnico-raciais do MNU, esse curso de formação que tem esse material objetivo como fruto, como produção desse curso, ele é uma marca importante no MNU aqui no Ceará, irmãos e irmãs, porque
a gente resolve construir, junto com intelectuais, com militantes, né, que constroem aqui o movimento negro no Ceará, esse processo de formação. Nesse processo passaram pessoas como a professora Zelma, que além de ser acadêmica, de ser uma gestora, é uma militante também orgânica da luta contra o racismo, companheiro Hilário Ferreira, que também é um companheiro da academia, mas é também um militante do dia a dia, do cotidiano, ou seja, um dos militantes orgânicos também da luta contra o racismo no estado do Ceará, né? Pessoas do porte da professora Vera Rodrigues também, que colaborou nesse processo. Enfim, o MNU produz esse nosso primeiro filho, né, do ponto de vista da formação, com conteúdo, que eu, o Marco e demais colegas comprometo aqui de fazer todo o esforço e reunir as condições materiais, objetivas, o Marcos e Ana, para que esse livro ele não fique só no ambiente virtual, que a gente possa produzi-lo mesmo, né? Para que a gente possa ter um momento, eu acho que esse momento que ficou faltando, né, em função dessa pandemia, que seria um lançamento com uma grande festa, com um grande debate político sobre a questão racial, né, e o papel do MNU no enfrentamento dessa questão no país, aqui em Fortaleza e no Ceará, a gente vai ficar devendo e vamos realizar esse momento, Marcos. Eu acho que até já ficou uma sugestão aqui, que eu espero que até lá a gente tenha passado desse momento atual, dentro da Semana da Consciência Negra deste ano, a gente ter esse momento do lançamento físico do livro, da produção ali de entrega à nossa militância, a outros companheiros militantes do movimento negro e interessados no debate da questão racial. Não só esse livro, como também nós já tínhamos, Ieda, pronto também, né, inclusive já pronto até para rodar numa gráfica, o livro com nossos documentos básicos e um resumo da trajetória do MNU nos últimos 2 anos. Também esse material está pronto, eu acho que são quase 50 páginas, que até Bernardo quem também produziu esse material e algumas pessoas colaboraram. Então a gente precisa construir esse momento até novembro e o MNU, a coordenação estadual, deve fazer todo o esforço para conseguir as condições objetivas e materiais para a realização desse evento e esse material do curso de formação nosso ser rodado e entregue nas mãos também de nossa militância antes do fim desse ano. Portanto, eu queria aqui mais uma vez agradecer a todos que colaboraram, né, que fizeram esse primeiro curso de Educação das Relações Étnico-Raciais do Movimento Negro Unificado acontecer, ser um sucesso, né, e hoje, mesmo diante das dificuldades que o momento nos coloca, nós estamos aqui fazendo esse lançamento, então parabéns aos colegas que, de certa forma, foram aqueles que estiveram mais à frente do processo, conduzindo e dando esse ótimo resultado que foi a produção desse material. Portanto, parabéns, vou encerrar aqui, porque tem muita gente para falar ainda. Mais uma vez aqui, agradecer a todos que colaboraram com esse momento. O nosso abraço, vamos à luta, né? E nosso grande desafio nesse momento sempre foi, mas na verdade parece-me que isso exige da gente um esforço maior, nós mantermos vivo nesse momento para fazer a luta. Um abraço a todos. Palavras também muito profundas e de militância aí com a experiência, né? Então agora a gente passa a palavra para a irmã, né? Já entrou aqui, Daniela Ferreira da Silva. Então, primeiro é um prazer, né, receber vocês na minha casa e ao mesmo tempo pedir licença para estar entrando na casa de vocês. Meu bom
Boa noite. Bem, gente, eu queria também, novamente, prestar minhas condolências, meus sentimentos ao companheiro Kim, né? Eu também já perdi minha mãe, meu pai, numa situação muito próxima. E a única coisa que eu tenho a dizer, Kim, é força e a gente está aqui, viu? Eu sei que meio que o chão some, mas a gente está aqui para se agarrar uns nos outros. E esse momento realmente tem sido um desafio, né, para todos nós. Falar do curso, né, estamos aqui para falar desse curso, e, assim, é uma grande satisfação, né, ter o Marcos e a Ana Cristina, né, dentro, que me convidaram para fazer parte desse projeto, né, que trouxe esse projeto para o MNU e a gente abraçou. E, bem, foi um marco, né, para a gente que a gente precisa, né, a gente dentro desse racismo que estrutura nossas vidas, dentro de toda essa superestrutura, a gente precisa de um novo olhar, a gente precisa de uma nova narrativa, né? A escola para o negro sempre foi sinônimo de desafio mesmo. Eu tive uma tia que ela, da família dos meus avós, né, do meu avô paterno, ela nasceu branca e ela foi a única que teve a oportunidade de estudar, mesmo sendo filha de lavadeira, ela foi a única que teve condição de estudar, por ser branca, e assim ela alfabetizou a família do meu avô e a família toda do meu avô. E eu tive também a oportunidade de aprender muito com ela. Então, essa narrativa, a gente nasce, né, desde que nascemos, a gente nasce dentro dessa narrativa, dessa ideologia, né? E, assim, uma coisa que eu vi outro dia pesquisando é que no Brasil, em 1824, né, a Constituição chamada Constituição do Império, ela declarava que todo cidadão no Brasil tinha direito à educação. Mas isso não era para os negros. Para os negros era vetado. Né? E desde então, a nossa luta contra o racismo tem sido, sobretudo, com a educação, né? Travar essa luta junto com a educação. A gente no Ceará, a gente entrou, né, com alguns movimentos também, mas sobretudo o MNU, né, o Kim, e eu, e o professor Regis e a Joelma, também a Patrícia Joquet vem nos ajudar, e a gente entrou com a gente entrou no Ministério Público, né, para a implementação de fato da Lei 10.639. Mas, enfim, eu quero falar, né, hoje o dia é de saudar esse curso, que foi tão importante para a gente, que é um fruto de uma construção de muitas mãos, e agradecer muito ao convite de poder participar desse projeto, né, e que muitos outros projetos virão, porque é da nossa narrativa, da nossa escrevivência, é do nosso olhar que a gente vai ressignificando a luta contra o racismo, através de nossas palavras. É isso, gente. Grande abraço. Daniela, nossa coordenadora municipal do MNU. Então, agora, seguindo a sequência, para que a gente possa depois apresentar melhor o livro, né, que a gente vai, inclusive, dizer aqui o link, né, já que é o formato digital, passar a palavra para, na época, ano passado, né, a coordenadora do GT de Formação, a minha esposa, Ana Cristina Rodrigues. Boa noite, vocês me ouvem bem? É um prazer poder ver o rostinho de cada um de vocês, agradeço muito a presença de cada um de vocês. Nesse momento que a gente está tão isolado, é um carinho poder olhar na tela pessoas tão queridas e tão especiais para a gente, né? Nós temos algumas pessoas de fora participando, de fora do MNU, alguns simpatizantes, então eu vou fazer uma breve apresentação. O meu nome é Ana Cristina Rodrigues da Silva, uma mulher preta gaúcha que está no MNU Ceará desde 2018, participando junto com irmãos e irmãs de uma forma de combater esse racismo que nos mata, que nos cala e que a gente
resiste e insiste em combatê-lo. Eu faço parte do grupo de mulheres do MNU e, à época do curso, eu era coordenadora do GT de formação. O primeiro curso de formação política do MNU Ceará nasceu da vontade e necessidade de alguns militantes de realizar encontros presenciais, onde, de forma organizada, pudéssemos estudar, debater e compreender mais sobre o racismo que nós, negras e negros, sofremos de variadas formas e, através da educação, buscássemos combatê-lo. Em 29 de maio de 2019, realizamos a primeira reunião de organização do primeiro curso de formação política do MNU Ceará. Com a presença da coordenação estadual e municipal e demais integrantes do movimento, começamos a dar vida a essa preta ideia. Nessa reunião, debatemos sobre o processo de inscrição, programação das rodas de conversas, quem seriam nossas e nossos debatedores que facilitariam nossas conversas. Escuro, que seriam negras e negros de movimento negro e da academia. Discutimos também a infraestrutura como local da realização do curso, parcerias, período e datas de realização de nosso curso, lanche, mimos para os facilitadores e mística, que é um momento muito importante e de muita interação para nós, povo preto, povo unido, que se fortalece cada vez que se organiza, se reúne. Nosso curso teve a duração de 6 meses, 6 meses de muita dedicação e esforços, para que tudo desse certo e ocorresse do modo que nosso povo preto merece. Tivemos um retorno muito positivo de facilitadores e cursistas. A cada roda, carinhosamente e muito bem ministradas, pelas e pelos nossas e nossos facilitadores e facilitadoras. Aprendemos muito, nos emocionamos muito, e só de lembrar eu ainda me emociono muito. E nos fortalecemos também enquanto povo preto, e de luta constante contra todo esse sistema racista e opressor. Esse é o meu recado hoje para vocês. Obrigada pela presença de cada um. E nesse momento, eu passo a palavra para o coordenador municipal de formação, que irá falar sobre a organização do livro fruto de nosso curso. Então, esse é o livro, né, que nós estamos lançando, né, que tem como organizadores eu, né, professor doutor Marco Antônio Mano Bonfim, e o professor mestre, que está aqui com a gente também, Francisco James de Oliveira Paiva. Eu quero começar já por aqui, né, porque, assim, nós, como diz aqui o nome, somos os organizadores. Somos aqueles que compilamos, né, essas várias histórias, esses vários saberes, e demos uma organização e uma articulação, uma vida maior, né? Então, nós estamos vendo aqui por esse trabalho que nós tivemos, né? O James, eu quero deixar aqui registrado todo a nossa parceria, né? O James foi meu aluno no mestrado interdisciplinar em História e Letras, na UES, no campus de Quixadá, né? E aí já defendeu, tá aí é professor, né? Se ele quiser daqui a pouco, né, explicar melhor também, mas ele é professor lá em Limoeiro do Norte, e eu o convidei, né, após o curso, como já explicou aqui a Ana Cristina, né, no decorrer do curso, para que a gente pudesse ter essa publicação. E aí, como o James tem contato, né, com editoras, nós chegamos à editora Pedro e João, né, que é de São Paulo, né, Pedro e João Editores, e aí o James articulou, fez toda essa logística com a editora. Nós financiamos um livro a partir do mestrado, do outro mestrado ao qual eu estou vinculado, né, que eu sou curso pós-doutorado, e foi o MAIE, o mestrado interdisciplinar em História e Letras, que financiou a publicação. Então, eu vou passar aqui para o que eu me organizei aqui, e também descendo um pouco aqui sobre como que o livro está organizado, né? O livro começa com o hino do nosso movimento,
do Movimento Negro Unificado, né? Tem a nossa logo, tem um poema muito profundo da Conceição Evaristo, que eu não vou ler porque eu tenho outras questões para tratar aqui também, a gente pode ler no final também. Eu não me apresentei, né, mas vou me apresentar, acho que eu já falei no início, né? Então, eu sou coordenador municipal, né? Sou o professor Marco Antônio Bonfim, e como integrante do Movimento Negro Unificado, eu sou o coordenador municipal do MNU aqui em Fortaleza, e integro também esse GT que organizou o livro, né, de Formação Política e Consciência Negra. Também estou, né, como muitos sabem, né, como professor da UES, da Estadual do Ceará, por meio do MIL, do mestrado interdisciplinar em História e Letras, né, que foi nosso parceiro, tanto o MIL como o Maier, ambos mestrados da UES, assim como também o Sindicato APEOC, né, foram nossos 3 parceiros nesse curso, né, e aí o livro coloca isso na apresentação. Então, eu vejo, eu queria fazer uma breve fala sobre a contribuição do livro e a estrutura do livro. Eu vejo que é uma felicidade imensa nossa, né? Uma felicidade coletiva em termos organizado esse curso e temos esse livro agora. Essa publicação se configura enquanto uma resposta do nosso povo negro, brasileiro e cearense, no que se refere à história da educação colonial no Brasil. No sentido de que, e a Daniela já falava disso, no sentido de que foi negado aos nossos antepassados, no período escravocrata, o direito desses sujeitos negros de aprenderem a ler e a escrever. E agora, o Movimento Negro Unificado do Ceará não só mostra como nós, negras e negros, lemos e escrevemos muito bem, como também deixa o seu legado em termos da produção de um saber negro, uma epistemologia negra, uma ciência negra. A fundamental importância de nós registrarmos a produção do nosso conhecimento negro foi salientada, por exemplo, em rodas de conversa pelo próprio professor mestre Hilário Ferreira, professora doutora Vera Rodrigues, né? De que a gente fala muito, reivindica muito, mas não registra. Então, temos que registrar esse conhecimento. E foi com esse objetivo, principalmente, que nós resolvemos, impulsionados, eu e a Ana Cristina, né, no momento do curso, de ver formas de como registrar isso. Então, eu queria mencionar também já uma outra vitória que com esse livro já veio. Este livro, irmãs, irmãos e demais que participam desse nosso lançamento, esse livro já está constando em 3 ementas de disciplinas do IFCE do campus Caucaia, sobre educação e relações étnico-raciais. Todos esses textos vão ser lidos e ensinados, vão ser lidos por docentes do Instituto Federal e ensinados, né, debatidos em sala de aula. E aí, como vocês viram, já falei da capa do livro, já falei, né, do hino, do poema, né? E o livro está disponível, eu vou colocar aqui, no site, perdão, gente, deixa eu só colocar. Não, mas não dá para colocar porque senão eu vou ter que interromper. Ao final eu coloco aqui o site, mas é no site da editora Pedro e João Editores, né? Você coloca lá, eu tenho aqui e-books, pedrojoaoeditores.wordpress.com, aí tem o nome do livro, né? Eu posso colocar aqui o link. Então, eu quero só dizer como é que o livro está organizado. Como vocês estão vendo aqui, a dedicatória que foi feita. Dedicamos este livro aos nossos ancestrais africanos e africanas, que com seu sangue, vida e axé, edificaram e sempre reacendem a luta contra o racismo antinegro. A Lélia Gonzalez e a Abdias do Nascimento, fundadora e fundador do Movimento Negro Unificado, símbolo da persistência e resistência quilombista entre nós. Tem um prefácio, né? Então, para que eu possa concluir, a gente possa ouvir, principalmente também aqueles e aquelas que estão aqui, que têm seus capítulos aqui, eu quero só dizer brevemente que está aqui o prefácio, né? Vocês vão poder degustar com mais calma, aí, feito pela querida Ieda Leal.
Tem a apresentação, que conta toda a história do curso, como já disse aqui a Ana Cristina. E eu só quero falar que esse livro ele foi dividido, né, em 2 partes, como a gente coloca aqui na apresentação. A primeira parte é uma parte que foi nomeada como ensaios autobiográficos, porque a nossa ideia também era que os cursistas, e aí vale dizer que todos os cursistas, todas as pessoas que participaram do curso foram avisadas para enviar seus textos, né? A nossa ideia era que todos os cursistas dessem uma resposta da recepção do curso, do que aprenderam, do que viveram. E aí, aqueles e aquelas que enviaram os textos, né, foram publicados aqui. Então, o livro começa primeiro com textos dos cursistas, como um ensaio autobiográfico em que os cursistas e as cursistas relatam o que aprenderam, como aprenderam no curso, né? E depois vai para um segundo bloco, que são artigos acadêmicos, né, um pouco mais elaborados, de todos os facilitadores, né, as professoras e professores que passaram pelo nosso curso, né, como já foi dito aí, inclusive pelo irmão Kim Lopes. E também tem, como nós tivemos uma parceria com a UES, com o MAE, também tem um artigo da mestranda negra Edileuza, né, Edileuza Silva, e também da Vanessa Rodrigues, né, que colaborou também na articulação aqui do e-book. Então, eu acho que é isso, só para explicar melhor para vocês. Vocês vão ver que o livro tem um total de 202 páginas, são 11 capítulos, né? Então, a gente espera que a nossa ancestralidade conduza a leitora e o leitor do entendimento dessa obra de preto para preto, a fim de que possamos fortalecer a luta antirracista no estado do Ceará e no Brasil como um todo. Passemos agora, então, a palavra, e aí a gente pode seguir a ordem do sumário, como foi colocado aqui, né? Naqueles e aquelas que estão aqui, que escreveram os capítulos, né? Vamos passar agora a abrir a palavra para aqueles e aquelas que estão aqui, que escreveram os capítulos, voltando aqui para a Ana Cristina, falar um pouco só do texto, que é o primeiro texto dela, e assim a gente vai seguir na ordem, né? Aqueles que estão aqui, depois no texto segue eu, Marco Antônio, depois o Regis Alves, a Luísa Maria Leite da Costa, se estiver aqui, o Luiz Souza Filho, que está aqui, eu já vi, Hilário Ferreira, e aí os professoras e professores que estão aqui. Então, passar novamente a palavra para que a Ana Cristina fale do texto dela. O meu texto foi uma vivência, uma comparação que eu fiz com a minha vida no Rio Grande do Sul e a minha vida aqui no Ceará. Uma comparação no sentido do racismo evidente que a gente vivencia aqui também, um estado que diz que não tem negros, né? Então eu percebi que, assim como o Rio Grande do Sul é um estado que fala muito da sua colonização europeia, italiana, salienta muito isso, é um estado que se vende muito, completamente branco, como se não tivesse muitos negros lá, como se não tivesse muitos quilombos lá. Aqui no Ceará eu senti que, eu sempre me senti muito turista, porque as pessoas sempre me viam como sendo do Maranhão, do Rio de Janeiro, da Bahia, menos cearense, muito menos gaúcha. Então eu fiz essa comparação no meu texto, eu escrevi essa forma estranha e de negação de cada estado em relação aos negros. De forma resumida, foi isso que eu percebi, senti e descrevi naquele momento. Ok. Nós podemos passar, né, para o próximo Marco Antônio. Gente, como eu já falei, então bem breve, o meu texto chama-se Ser Negro no Ceará, né? Do racismo e resistências. Então, como eu já falei agora muito sobre a apresentação do livro, eu vou ser bem sintético, né? O meu texto é um texto que eu começo questionando, né, e trazendo, a partir do relato do que eu chamo do racismo mais forte que eu sofri até então na minha vida, como negro, que foi quando eu fui expulso de um restaurante e bar, também chamado Batatas, que inclusive faliu,
né? Anos aí que faliu, foi em 2015, lá no texto eu relato, e a partir daí foi que eu comecei, né? Porque sabemos que nós temos toda a questão do mito da democracia racial que nos embranquece, e até então eu tão pouco sabia que existia racismo, mas tão pouco eu sabia que o que eu passava no meu cotidiano era racismo, e tão pouco eu sabia que eu era negro. E isso foi marcante para mim, essa experiência de dor e resistência. E eu começo o meu texto relatando esse caso, que inclusive até eu processei o dono do estabelecimento, para poder depois entrar uma espécie de síntese minha, né, do que foram as 6 rodas de conversa que nós tivemos. E eu faço, inclusive, também lá no texto, uma autocrítica ao nosso próprio movimento negro unificado, no que diz respeito à presença e como que fica essa relação entre movimento social e partidos. É isso, e eu encerro, né, com um alento de que o racismo é muito profundo e de que nós temos que cortar com um machado de Xangô, um a um, os tentáculos do racismo. A próxima pessoa que escreveu, que está aqui conosco, na sequência, é o Regis Alves Pires. Regis, são 5 minutos para cada um, viu, gente? Boa noite a todos e a todas. Satisfação imensa poder participar de um momento como esse que modifica academicamente nossas vidas, né, de negros e negras. E a minha narrativa no contexto do texto está relacionado ao conceito da professora Sandra Petit, da pedagogia que a gente vem trabalhando, né, no cotidiano, no chão da sala de aula, no ensino fundamental, onde a gente passa um pouco da experiência de introduzir as estações de aprendizado com nossos educandos no decorrer do ano letivo. E o curso ele foi super importante para que a gente possa ter contato com a narrativa de outros professores e professoras que contribuem para que a gente dê continuidade à nossa escrita, né? E possa também colaborar com esse enfrentamento ao racismo na escola pública, principalmente. Então, eu só tenho a agradecer a todos e todas que fazem o MNU Ceará, de especial o professor Marcos, que me deu essa oportunidade de poder estar aqui hoje participando do lançamento desse livro, que, como eu digo, né, como professor da educação básica, como professor da escola pública, para mim é uma realização imensa. Vocês não sabem o quanto eu estou emocionado nesse momento. Muito grato a todos e a todas. Obrigado, Regis. Na sequência, professora Vera Rodrigues. Meus caros, boa noite. É incrível o que eu estava pensando, o quanto faz diferença nós estarmos entre os nossos. Num dia de tanta vergonha, eu penso, para todos nós que sabemos o valor da educação, da democracia, da luta, especialmente da luta do nosso povo, nós temos um cenário nacional que não nos orgulha. Mas o nosso cenário regional, a partir do nosso protagonismo, especialmente, é uma fonte incrível de orgulho. Eu estou muito orgulhosa de ter feito parte dessa iniciativa. Eu estou muito orgulhosa de cada um, de cada uma aqui. Quero renovar meus agradecimentos às falas que me antecederam, aos coordenadores desse projeto, professor Marco Antônio Bonfim, a Ana Cristina Rodrigues da Silva, as coordenações do MNU que aqui falaram. Grata por me conduzirem a um momento tão bem-vindo, de coração. Eu espero que esse livro ele se torne cada vez mais uma referência, um registro da nossa produção de conhecimento preto, porque nós somos capazes e fazemos isso muito bem. E vamos continuar fazendo, porque o amanhã existe. E como bem falou a coordenadora nacional Ieda Leal, de fato, a resistência está em nós, a vida está em nós, e assim nós seguiremos. Grata a todos e todas. Obrigado, professora Vera Rodrigues. Em seguida, a professora Zé Madeira, para falar um pouco do que quiser, do seu texto, da experiência no curso. Então, eu quero dizer, inicialmente, boa noite a todos e todas, né? Quero dizer e manifestar o meu contentamento de ter sido convidada para estar nesse projeto, é uma honra, né? O reconhecimento por parte do movimento negro
né? Então, para mim, eu só tenho mesmo motivo de orgulho de ter feito parte desse processo. Eu quero externar o meu sentimento ao meu grande amigo e coordenador, né, Kim Lopes, né, quero dizer para ele dos meus sentimentos e de que eu estou aqui mesmo nesse isolamento social para qualquer coisa, né, porque tenho por ele um grande sentimento de afeto e sei que ele não está passando por um momento difícil, com muitas pessoas nesse cenário de pandemia. Quero parabenizar essa iniciativa porque ela mexe com a produção do conhecimento. Então, é o que nós sabemos fazer. Então, a gente tem que potencializar dentro dessas nossas dificuldades, né? Nós temos que saber das nossas resistências plurais e de onde nós vamos operar, de onde nós vamos intervir, e aí é o que nós sabemos fazer e o que é necessário nesse momento de disputa de narrativas é ocupar o espaço na produção do conhecimento. Ocupar essas novas ferramentas, não deixar de lançar o livro. Né, de estar aqui, a gente tem dificuldade, eu tenho muita dificuldade com as tecnologias, a moçada mais nova lá do NUAFRA que tem me ensinado, né? Mas a gente precisa ocupar esse espaço dessas formas, porque foi não ficar atento a essas ferramentas e estar com toda a força na disputa da narrativa é que nós temos esse presidente aí instalado. E aí é que eu vou recorrer ao texto que eu escrevi como nota de aula, tratando do racismo estrutural e das políticas públicas, né? Tratando o racismo estrutural para dizer, e aí é interessante que a Ieda diz que em maio nós precisamos pegar essa data e fazer uma denúncia, entender o que representou o 13 de maio, foi o momento em que se dá a reconfiguração do jeito que nós passamos a ser tratado. Não mais como os cativos, como escravizados, mas agora dentro de uma concepção de racismo estrutural. Como forma sistêmica, como forma que está presente em todas as instituições. Então, eu trabalho no texto essa explicação do passado de escravidão, da reconfiguração que nós vamos ter ao sair da abolição. Não saímos como classe trabalhadora, como classe laboriosa, mas como uma classe criminosa, marginália. Depois eu vim descrevendo as desigualdades socio-raciais, como é que ela vai se implantando. E a dimensão das políticas públicas, que é uma resposta na sociedade capitalista, uma resposta parcial aos problemas. Então, dizer um pouco da minha experiência de gestora da igualdade racial nesse Estado, com muita dificuldade, eu penso, não só eu, mas outros gestores da promoção da igualdade racial no Brasil, porque nós, tardiamente, a resistência negra acontece desde quando aqui chegamos navio negreiro, mas as políticas são bem novas, políticas de igualdade racial, e sofrendo cortes e ameaças, o que já era pouco, agora ficou bem mais diminuto. Acresce que nós estamos num cenário de pandemia em que as fraturas, né, estão expostas, de um modelo de proteção que não deu certo no planeta, dizer que o racismo é planetário, porque em nenhum lugar que está acontecendo a pandemia da Covid-19 não foi feita a proteção social e vai alastrando e chegando nas populações que nos tocam. Nós somos aqui os que mais morremos, né? Na verdade, a contaminação nem tanto, mas na hora que a gente vai direto para a letalidade, isso eu tenho que ver o racismo institucional. É um racismo, eu fico com muito medo, eu sou diabética, eu estou em isolamento desde o dia 18 de março, eu estou aqui, mas eu tenho muito medo de precisar de ir para o hospital, porque tem um racismo institucional. Quanto vale nossas vidas, os nosso corpo, esse corpo negro, né? Então, foram essas coisas, né, que eu tratei, e aí eu acredito que essa iniciativa, ela se soma a tantas outras que nós precisamos pensar no pós-pandemia já. Nesse momento que nós estamos vivendo e no pós-pandemia, nós precisamos, como negros e negras, nós temos que construir
e edificar um projeto que nós não temos. Nós precisamos de um projeto de civilidade. E aí a gente precisa construir. Esse projeto está para além do partido, é um projeto de democracia que nós precisamos entender. Então eu penso que essas iniciativas como o MNU, como toda a dinâmica da moçada que está na periferia, que está nos NEABs dentro da universidade, a moçada jovem que está fazendo o Islã, são esses daí que vão nos ensinar o que é processo democrático. E que a gente não pode ficar pensando que nós vamos sair, que tudo amanhã vai ser lindo. Não vai ser muito difícil. E nós precisamos estar juntos. E nós precisamos construir um projeto de uma nova sociabilidade a partir dos nossos parâmetros que nós temos sempre indicado, principalmente nós mulheres negras, indicado o que é que a gente pode chamar de nova civilidade. Então eu penso que essa é uma iniciativa para concluir como uma das possibilidades, é a construção do conhecimento, é a disputa de narrativa da onde nós estamos. Obrigada. Muito bom, professora Zelma. Todo mundo aqui bem empolgado, falas bem profundas. Em seguida, Vanessa Rodrigues está aqui? Oi, tô aqui sim. Quer falar sobre o seu texto? Claro, oi gente, prazer, meu nome é Vanessa Rodrigues. Eu sou formada em produção audiovisual aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiz o último capítulo, escrevi o último capítulo do livro. O Marco me convidou para participar. Para mim é uma honra, uma grande satisfação estar aqui com vocês. É uma força, uma potência, a gente precisa estar reunido assim. E, enfim, o capítulo que eu escrevi é a representação de corpos de mulheres negras no cinema brasileiro, reprodução de estereótipos racistas ou empoderamento feminino. Então eu fiz uma pesquisa bibliográfica a respeito da constituição social de corpos femininos negros no cinema brasileiro e a sua relação com o racismo estrutural. Então a gente começa falando no capítulo a gente começa falando do movimento negro brasileiro, depois a gente passa pelas políticas de ações afirmativas e por fim a gente analisa pesquisas científicas que falam sobre a representação desses corpos femininos negros dentro do cinema brasileiro. É isso, gente. Satisfação, prazer. Lindo ver todos vocês, todos pretos. E é isso, pretos no topo. Tá, gente? Beijo. Beijo. É isso, então. Então, Ieda quer fazer uma... Sim, rapidinho, mas eu preciso registrar a presença da Coordenadora Nacional de Mulheres, né, que é Invital, a Lucy, que é professora e também do MNU Campinas, São Paulo, e o professor Conte também, que é o coordenador estadual do MNU Pará. Nossos agradecimentos, vocês estão de parabéns. Eu já estou louca, eu estou querendo ler o livro, eu já fui lá, já baixei, mas eu já quero ler o livro logo, porque tem coisas que Zelma revelou que eu estou louca para ler, entendeu? É muito bom isso. E Vanessa também, que gracinha. Vanessa, linda juventude que a gente merece. Davi, se cuide. Nós precisamos continuar vivos e vivas e felizes, tá? Então, temos que tomar cuidado com tudo isso. E parabéns mesmo. Contem comigo sempre. Gratidão, Ieda, querida. A Joelma Gentil, a Jo. Primeiramente, eu estou muito agradecida ao GT de Formação, não é? A coordenação municipal estadual, e foi um momento muito importante para mim, porque cada fala, cada narrativa, ela acontece de forma diferente. E aquele momento que eu vivenciei com as juventudes na formação, com as LGBTs, com as ativistas mais antigas, foram momentos muito significantes. E o texto que eu enviei para a formação, não é, que o título é Memórias Organizativas do Movimento Negro Cearense, Olhares de Mulheres Negras Militantes. Ele é parte da minha dissertação de mestrado em Educação Brasileira pelo UFC, e nele eu faço um resgate, eu faço uma preservação do movimento negro, começando a nível de Brasil, depois eu venho para o Nordeste, Ceará, e ancoro na nossa cidade, Fortaleza. E tanto no momento da formação, quanto em toda a pesquisa, eu ouvi homens, ouvi mulheres
mas o foco foi as vozes femininas. Então, assim, quero dizer da importância disso, aquele momento que eu senti que aquela fala, aquela socialização da pesquisa, estava empoderando mulheres jovens, estava trazendo a memória também de quem passou pelo movimento negro unificado, de quem passou e depois retornou, de quem não sabe o que é um movimento negro organizado. Então, eu só tenho a agradecer, primeiramente, às minhas ancestrais, meus ancestrais, né? Agradecer essa memória afetiva que eu trago e agradecer a vocês, né, do Movimento Negro Unificado e ao GT de formação, tá? Gratidão. Gratidão, Djalma Gentil, nossa Jo. E que, diga-se que é importante destacar, né, a Joelma, assim como outras companheiras, companheira Leda, né, companheiro Kim também, mas principalmente para dar ênfase aqui nas mulheres negras, né, foram as primeiras a começar essa história do MNU aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né? Então, muito gratas. Sem dúvida nenhuma. Temos o texto, temos todo o conhecimento, temos a roda de conversa que tivemos com a nossa irmã Joelma Gentil também. Então, vou passar a palavra porque o Davi, o Davi é da coordenação também do MNU estadual, tá? Que é fazer uso da palavra, então eu já passar a palavra para ele. Então, Davi. Oi, meus amores, vocês estão me ouvindo? Sim, à vontade. Oi, meu lindo. Então, né, que dia, é um dia grandioso, né, um dia maravilhoso, esse momento que a gente pode estar aqui no lançamento do nosso livro, né. Foi uma linda jornada que a gente fez, né, que a gente trilhou. Eu lembro muito bem, naquela primeira reunião que a gente teve, né, estávamos eu, Marco, Ana, Joécio, Jonas, e aí a gente começou a planejar como seria esse curso e idealizar, né. E aí Marcos e Ana tomaram a frente e aí aqui estamos, né? Enfim, nesse grande e lindo lançamento, né? Eu fico muito feliz por ter feito parte disso. Infelizmente eu precisei me ausentar, né? O Marco e Ana sabem os motivos, porque é isso, né? Ser bicha preta nessa sociedade, a gente tem que, enfim, né? Se rebolar para os nossos corres e por isso eu tive que me afastar da organização. Sou uma bicha universitária, né, também, aí eu já tenho minhas obrigações, eu sou estudante de geografia na UES também, né, e por isso, inclusive, também passando por esses problemas, infelizmente eu não pude lançar também o meu ensaio, né, porque eu também não estava passando por um momento muito bom, e eu vejo que esse ensaio, ele diz muito sobre nós, ele diz sobre a nossa afetividade, e eu não queria apenas estar escrevendo palavras por escrever, eu queria estar me dando também para aquela escrita. E sendo assim, eu optei por não escrever, né? Mas ficou muito lindo, eu queria muito parabenizar vocês dois, parabenizar todos que estão na organização. O nosso movimento, ele cresceu muito e ele vai crescer bastante, né? A gente está nessa organização linda que é o MNU. Então, assim, foram muitas conquistas em pouquíssimo tempo. Agora a gente tem nossa sede, que foi uma luta, né, para a gente ter o Kim, Dani. Então, foi uma luta que a gente está trilhando para que a gente chegue a esse momento que a gente chegou agora, né? Agradecer a vocês, né, desde o início, pelo convite, para que a gente pudesse estar aqui. Eu estou um pouco afastado do MNU por questões pessoais, né, pela vida, pela correria, mas estar num momento como esse é gratificante estar aqui com vocês. Como a Vera, né, se não me engano foi a Vera que falou, que é a diferença que faz a gente estar entre os nossos, né? É muito lindo um momento como esse, ver vocês falando. Grandes inspirações para mim, essas mulheres que estão aqui falando, que eu não consigo nem me controlar, eu tenho que estar lá comentando quão maravilhosas elas são. E para mim é muito gratificante estar aqui nesse momento com vocês. Então é isso, gente. Beijão, obrigadão. Show, Davi. Professor Gênesis, meu parceiro aí no livro, né, para ele dar uma palavra aí sobre essa participação que ele fez, professor Gênesis. Eu gostaria bastante de agradecer a oportunidade, né, de fazer parte deste projeto, né, de uma obra de referência, né, com certeza, e dizer da importância e da qualidade editorial de todo o material que nós, enquanto organizadores,
nos debruçamos, né, na leitura e percebemos uma materialidade entre as narrativas, aspectos culturais, históricos, memórias. A própria escrita, né, dos textos já é uma forma de resistência e existência e reexistência epistêmica, né, do grupo negro. E deixa o registro demonstrando da minha felicidade de participar junto com vocês deste momento, dessa simbiose, né, que está emergida na obra, nesse lançamento, das lutas antirraciais, num tempo em que vivemos tantos retrocessos, né, tanto ataque à democracia, à pluralidade, à liberdade e aos direitos dos diversos grupos sociais. Então, professor Marcos, eu agradeço pelo convite de participar da organização do livro, a sua esposa também, que teve um grande trabalho, né, e de reunir esses textos, né, de conversar com os autores para que a gente pudesse tornar todas essas narrativas numa obra fenomenal, né, sensacional. Quando você lê, você se apaixona pela estrutura, né, retórica, a forma que foi organizada, e também o impacto que cada título do capítulo tem no enunciador, no leitor e na leitora. Então, eu agradeço a todos e obrigado. Ok, professor James, parceirão aí, que assim, foi todo um diálogo que a gente fez. Inclusive, gente, eu queria até registrar aqui essa parceria com o professor James, porque foi fundamental, né? Ele tinha já os contatos com a editora, e aí eu cheguei com a proposta para ele, e ele falou: olha, eu preciso dos textos, me dê os textos. E aí, depois que a gente reuniu os textos, organizou, eu fiz toda uma revisão textual, né? Tinha muita coisa que tinha que rever, né? Em todos os textos, foi no madrugadas adentro, e hoje a gente tem aí essa publicação que está no mundo, né? Está na rede. Verdade. É isso, então, gente, para poder encerrar esse nosso momento, eu quero chamar aqui nosso irmão Jonas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jonas. Boa noite. Adoro essa bandeira. Então, ganhei essa bandeira aqui da Ieda, é a única que eu tenho, e fiquei muito feliz. E por ela, porque é o nosso movimento, né? Obrigado, viu, Ieda, pelo presente. Nada, vai ter uma foto. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Jonas de Jesus, moro aqui em Fortaleza, estou na coordenação estadual de cultura do MNU, como coordenador de cultura, e contribuir com a construção do projeto do curso e com a execução do curso, né? Foi um momento muito importante para o MNU no Ceará, em Fortaleza, né? Desde já parabenizando aqui os nossos irmãos, nosso irmão e a nossa irmã, Marco e Ana, por ter se empenhado, né? Eles que tomaram a frente e a gente foi seguindo as orientações deles, e a gente conseguiu concluir esse projeto que foi tão importante para nós, né? Dizer que a mística dentro do projeto foi sempre um olhar muito significativo, porque a gente entendeu, né, que a gente não está desconectado com a nossa espiritualidade. A gente compreendeu que a nossa matéria, o nosso universo material, ele precisa estar conectado também com o universo da espiritualidade. Então, a mística, o professor Marcos sempre deu uma importância muito grande com a mística e me fez o convite para assumir a mística dentro dos cursos, e eu desenvolvi, né, construí a mística
em todos os momentos. E hoje a gente pensou em uma mística, levando em consideração todo esse momento que a gente está vivenciando, né? Levando em consideração, né, que hoje nós estamos nos relacionando desta forma, né, pela a tela de um celular ou de um computador, enfim, mas que nós estamos nos relacionando, né? E que a gente, mesmo assim, a gente pode ainda se irmanar, a gente pode se conectar, a gente pode se comungar junto, né? Então, gente, a proposta da mística hoje nós vamos fazer um momento espiritualizado, né? De reza cantada e tentar poder relaxar um pouco e aí eu vou falando e vocês vão seguindo as orientações. Primeiro, vocês se coloquem de forma bem à vontade no assento de vocês, certo? Bem relaxada. Feche os olhos. Inspira. Solta pela boca. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Inspira profundamente pelo nariz. Solta pela boca. Fecha os olhos, certo? Concentra na respiração. Inspira pelo nariz. Solta pela boca, certo? Inspira e solta. 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 Agora, pessoal, relaxa um pouco, mexe com os ombros, certo? Eu não estou vendo todo mundo, mas eu estou entendendo que está todo mundo fazendo isso também. Então, mexe com os ombros, joga os braços, certo? Se quem puder levantar, levanta um pouquinho, joga as pernas, joga os braços. Quem puder, quem não puder, não tem problema, certo? E agora vocês vão fazer assim, ó, com as mãos de vocês, certo? E aí vocês vão fazer assim, ó. Passar na cabeça, passa pelo rosto, passa pelo corpo, passa pelas pernas e joga a energia para baixo, batendo uma palma, certo? Passa nos ombros, passa pelas as mãos e joga para a terra, batendo uma palma. Isso é um descarrego que nós estamos fazendo. E nesse momento que você estiver fazendo esse descarrego, vocês vão mentalizar toda essa pensamentos negativos, né? De repente depressão, né? Esse sentimento de depressão, de impotência. Você vai mentalizando que você está tirando tudo isso de você agora e jogando para fora. Tirando essa energia negativa de você agora e jogando para a terra. Joga para o chão, batendo uma palma. Vai lá de novo, né? E vai e bate palma para baixo, né? Nos ombros, vai e joga para baixo. Aqui atrás, ó, também, né? Joga pro chão, joga os braços agora. Aí agora a gente vai fechar os olhos, né? E aí agora você vai nessa sintonia, né? Inspira profundamente e solta. Inspira profundamente, solta. E aí você vai mentalizar que você está ao seu redor, do seu corpo, uma aura, certo? De cor verde. Imagina que você tem uma aura aqui ao redor do seu corpo de cor verde, e aí você pega as suas duas mãos e coloca num local do seu corpo que você acha que precisa ter energização, que precisa de cura, que precisa de um oxigênio, de força. Você coloca lá, vou colocar aqui no meu coração, certo? E fecha os olhos, inspira e respira, certo? E aí eu vou cantar uma reza aqui para a gente ir mentalizando essa áurea
no nosso corpo e, ao mesmo tempo, mentalizando uma energia positiva chegando nesse local que a gente quer que cure, que tenha uma energização, certo? Fecha os olhos e vai mentalizando. Cura, cura, Kuan, com a luz do sol da manhã. Cura, cura, Kuan, com a luz do sol da manhã. Vocês podem repetir comigo, certo? Cura, cura, Kuan. E aos pouquinhos você vai retomando, vai voltando para si, vai voltando, abre os olhos. E é isso, gente. Eu desejo que todo mundo, nesse momento, também possa estar tendo uma relação com a sua espiritualidade, né, com a sua saúde mental, que é muito importante, é fundamental, e que busque os seus guias, né? Quem for de religião de matriz africana, busque os seus guias. Quem não for de religião, busque as energias, né, na natureza, né, nos santos, enfim, aonde você acredita que é a sua fé, tá bom? Então é isso, Marco, obrigado. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. É isso, só gratidão, muita emoção. Eu queria só dizer, assim, essa mística, né, que o Jonas falou, né, é um aprendizado que eu queria particularmente dizer, assim, que eu, como militante do movimento negro, eu posso dizer que eu levei para o movimento negro, não a nossa mística negra. Eu aprendi com o nosso curso que nós, negros e negras, temos a nossa mística. Mas eu quero ressaltar que eu, como pesquisador, como linguista, eu fiz uma dissertação de mestrado sobre a mística no movimento sem terra. E a mística é isso que nós sentimos agora. É energia, é impulsionar para a luta, é não parar, é não temer, não parar de lutar. A mística eu aprendi com as irmãs, os companheiros do movimento sem terra, né? É aquilo que te alimenta a continuar lutando. E nós, no movimento negro, aprendemos a fazer da nossa maneira, com as bandeiras, né? Homenageando, como tem no final do livro. Recomendo que vejam lá no final do livro, tem a capa, mas lá no final do livro tem a contracapa, que é bem mística. Tem uma foto com todos aqueles e aqueles, o livro do Abdias do Nascimento, né? Tem lá a foto, tem as fotos da professora Vera Rodrigues lá ao redor, da professora Zelma. Enfim, a capa final do livro é uma capa mística, assim como esse momento nosso. Então, gratidão a todos e todos, nos fortaleçamos e continuemos, né? E também divulguemos essa obra, né, que é importante, é uma obra coletiva, né? Tudo isso que foi dito aqui. Gente, lembrando que a gente vai fazer uma foto, agora. Peço que todo mundo fique com a câmera ligada para a gente fazer uma foto com todos reunidos, tá bom? Agora. Nessa visita virtual e muito bem-vinda de hoje. Sim, sou eu que vou bater. Joessa aí da nossa coordenação de comunicação ajudou a construir esse momento. Então, gente, a gente queria imensamente, com toda a gratidão do nosso coração, agradecer a todas e todos que estiveram nessa 1h30 conosco, né? A todos que construíram o curso, o GT, que nosso movimento sobreviva mais 42 anos e bem mais para frente. Nós temos muito o que fazer nesse nosso Brasil, nesse nosso Ceará. Gratidão a todas as facilitadores, debatedores, né?
chamou de facilitadores no curso, professora Zé, professora Vera, que está aqui, os demais que não acessaram, a João Gentil, né, que também foi nas rodas de conversa, e os que não acessaram, né, tem o link, né? Marcos, eu queria só aproveitar a ocasião e agradecer também, mandar um abraço, um beijo no coração para 3 grandes formadoras que fazem parte também da minha militância, que é a professora Zelma, a professora Vera Rodrigues, né, do curso Mulheres Negras Resistem, e a professora Sandra Petit, no curso de Cosmovisão Africana. Então, todas elas também contribuíram muito para a minha formação, eu só tenho a dizer gratidão. Então, um grande abraço, irmãos e irmãs, todas. Sigamos a luta. Gratidão, Ieda. A certeza de ter tanto negro unificado, a malícia de ter no pensamento, toda a luta do passado, a praça palanqueou pelos ares, o grito da negrada, zumbi não morreu, hora viva Palmares, nossa luta unida, daí que Sabo deve ter um pedaço de espaço de poder, até a próxima, felicidades, um pedaço de espaço de poder, se esse poder é bom, nego também quer poder, cantando em alto tom, nego também quer poder, e se poder é bom, nego também quer poder, cantando em alto tom, nego também quer poder. A certeza de ter movimento negro unificado, a malícia de ter no pensamento toda a luta do passado, na praça palanquecoa pelos ares, o grito da negrada, zumbi não morreu, hora viva Palmares, nossa luta unificada, daí que Sabo deve ter um pedaço, um espaço de poder, ai que Sabo deve ter um pedaço, um espaço de poder, e se poder é bom, nego também quer poder, cantando em alto tom, nego também quer poder, e se poder é bom, nego também quer poder, cantando em alto tom, nego também quer poder, e se poder é bom, nego cantando tom, e se poder é bom, nego também quer poder, em alto tom, nego também quer poder, e se poder é bom, cantando em alto tom, nego também quer poder.